Olá, sejam bem-vindos a mais um Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Um programa do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje um programa diferente, não é um programa de entrevistas. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, sou oncologista clínico e hoje eu estou aqui com meu sócio, parceiro e também fundador do Instituto de Oncologia de Juí e da Oncosite Pesquisas Clínicas, o Dr. Fábio Franck, que dispensa apresentações. Muito bem, vamos a este episódio do nosso talk show. Hoje aqui eu e o Dr. Fábio Franck, como dois oncologistas aqui trocando conversa, trocando experiências com vocês. Oi, Fábio. Oi, Aníbal. E o convite do Aníbal é para uma conversa simples, já que esse é o nome do nosso podcast. E a conversa simples é hoje com as pessoas que, de uma maneira ou outra, acabam convivendo com o câncer nas suas vidas. Infelizmente, uma doença cada vez mais comum e com projeções alarmantes para os próximos anos, principalmente na América Latina. A ideia, então, é que a gente possa conversar um pouquinho, Aníbal, sobre o nosso trabalho, sobre o que é tratar câncer numa cidade do interior, quebrando paradigmas de uma situação onde antigamente a gente era obrigado a buscar capitais e grandes centros de referência para tratar câncer. E quando nós invertemos esse fluxo, quando a gente cria o Instituto de Oncologia, com a Oncosite dentro, com um centro de pesquisa bem estabelecido, nós conseguimos também trazer para os pacientes algo que até então era considerado impossível, que era tratar o câncer de uma maneira moderna. Com tratamentos de vanguarda, com o que existe de melhor na ciência. Nós nunca podemos deixar essa palavra de lado, ciência, Todos os tratamentos aqui são científicos, são estudados globalmente no mundo inteiro, e aí nós temos uma grande oportunidade de poder falar sobre isso. Então, dentro dos 3 pilares, eu acho que a gente pode começar a mostrar para os pacientes de combate ao câncer. Nós temos o tratamento do câncer, que é o que a gente faz aqui. A pesquisa. Mas que a gente sabe que é uma das pontas, a pesquisa, mas que também engloba outras coisas mais simples e até mais baratas, como o diagnóstico precoce e a prevenção. E quando nós começamos aqui, então, a falar sobre nutrição, sobre microbiota, sobre hábitos de vida... Sobre genômica. Sobre tudo que engloba... Não é só a tecnologia, Fábio? E mostra o quanto nós precisamos combater o câncer no dia a dia. Não esperar que ele aconteça para que a gente tenha tratamentos caros, e bom, que ótimo que nós temos tratamentos caros, mas as coisas simples do dia a dia que precisam ser faladas e que cientificamente começam a aparecer cada vez mais. Então nós podemos citar aqui a prática de exercícios físicos, os cuidados com a alimentação, os conhecimentos que a gente tem hoje sobre nutrição e genômica, sobre perfis que nós podemos avaliar e já definir, então, de que maneira eu posso proteger o meu paciente, sobre exames preventivos, não só apenas aqueles das datas comemorativas, dos meses comemorativos. As mamografias, mas, o toque retal. Endoscopias, exames genéticos que hoje são mais acessíveis para as pessoas e que podem, de alguma maneira, modificar a história natural que seria da pessoa só diagnosticar o câncer num estágio mais avançado. Claro, infelizmente nós vivemos num país ainda em desenvolvimento, que nós temos sérios abismos sociais, e podemos citar aqui a dificuldade do paciente do SUS em acessar exames preventivos. Tenta o paciente do SUS fazer uma colonoscopia hoje, preventivamente. Não vamos muito longe, Dr. Fábio? Vamos aí com ultrassom. Vai fazer um ultrassom de abdômen e às vezes cai numa fila de 3 meses, Então nós temos que avançar muito em políticas públicas. E esse é um debate hoje da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, de tentar então modificar as políticas públicas para que os recursos que existem e que se gasta muito dinheiro, mas às vezes não se gasta da maneira correta, sejam aplicadas também na ponta do diagnóstico e da prevenção.
Então, aqui nós temos a liberdade de falar sobre isso. O Instituto está de portas abertas para a população. Nós já tivemos um espaço dentro da ExpoFest no ano passado e a gente quer ampliar, né, esse debate com a população. Então, eu acho que a gente pode começar a falar sobre isso. Primeiro, o que seria o ideal em termos de qualidade de vida e hábitos de vida para que a gente possa evitar o câncer? Eu acho que a gente pode discorrer um pouco sobre isso. Então, primeiro ponto, cigarro eletrônico, cigarro comum. Cigarro comum, a gente não precisa falar, né? Nós temos campanhas antitabagistas funcionando muito bem há décadas e que controlaram, né, esses hábitos de uma maneira eficaz, né? E levando à diminuição da mortalidade pelo câncer já em países desenvolvidos. Os Estados Unidos, principalmente, depois de décadas de campanha antitabagista, começa a mostrar curvas de declínio da incidência do câncer exatamente por essas políticas antitabagistas. A gente sabe que na Europa isso culturalmente é um pouquinho mais difícil, mas aí vem o cigarro eletrônico e vem todo esse debate e nós começamos a nos preocupar com a nossa população mais jovem, a ponto de um especialista hoje em pulmão, em doenças respiratórias, dizer, olha, a minha preocupação é que as pessoas nem vão desenvolver câncer, porque podem morrer antes de outras doenças respiratórias. De doenças inflamatórias, respiratórias. Por causa disso. Então, a primeira coisa é, não fume, ponto. Qualquer tipo de cigarro, dispositivo, não fume. Isso você vai estar certamente abreviando a sua vida. Segundo ponto, a alimentação. Uma epidemia de obesidade na população global e, coincidentemente, um aumento na incidência do câncer. Então, segunda dica, alimentação mais natural possível. Por favor, fuja dos modismos. Não é necessário que se aplique dietas radicais, mas o que nós precisamos é de alimentos de boa procedência, uma alimentação balanceada e, de preferência, se possível, cada vez mais orientada por profissionais, por nutricionistas, por nutrólogos, que possam nos estabelecer qual é a melhor alimentação para o nosso perfil. Bebida alcoólica, aí também o limite é muito tênue. Para a oncologia é muito mais tênue do que para os outros. Exatamente. Né? Para a cardiologia, que ele dá um ganho aí de proteção cardiovascular, para a oncologia o risco é outra conversa. Exatamente, né? O limite assim seria mínimo. Então, talvez a dica é não beba, mas se você for beber, há limites, né? Evite as bebidas destiladas e beba, né, bebidas... que tenham algum ganho. Ganho. Vai lá, vai tomar um vinho, vai tomar uma boa cerveja, que tenham um ganho do ponto de vista de saúde também, de proteção cardiovascular, de nutrição. A bebida destilada, essa todos concordam, né? A destilada não tem benefício para nada, né? Ela só vai causar dano. Uma agressão ao seu organismo, uma agressão às suas células. Porque é isso. De uma maneira simples, nós estamos todos os dias formando novas células saudáveis em substituição às nossas células antigas que acabam por desgaste e perdendo a função. Se nós agredimos o nosso organismo, nós acabamos agredindo esse sistema de divisão e vamos formar células defeituosas. E essas células defeituosas perdem a sua função. E aí você começa a entender o que é o câncer. Então esse equilíbrio, esse balanço, ele é fundamental. Outra coisa muito importante, atividade física. Estudos recentes apresentados no Congresso Americano de Oncologia demonstraram que atividade física praticada pelo menos 45 minutos 3 vezes por semana consegue diminuir a incidência de câncer e a recorrência do câncer nos pacientes que já apresentaram essa doença em mais de 30%. Então, coloque atividade física na sua agenda semanal diária, né? Outro fator importante, vírus. Vírus, alguns tipos, comprovadamente causam câncer. Temos aí então o vírus da hepatite, já temos uma vacina para hepatite B há tanto tempo, e temos agora que falar sobre o HPV, alta incidência de câncer de colo de útero, alta incidência de câncer de garganta e do sistema genital. Então a gente precisa vacinar a nossa população. Eu sei que existem as pessoas que são anti-vacinas, mas dentro de uma visão científica, utilizando dados, se nós vacinarmos a nossa população, nós no futuro não vamos ver tantos desastres, muitas vezes sociais, de mulheres jovens
diagnosticando câncer de colo de útero, necessitando de tratamentos extremamente caros. E agressivos, né? E agressivos, que não curam, e às vezes morrendo e deixando aí filhos e causando um problema social. E essa estratégia da vacina do HPV é tão impactante que hoje a gente já enxerga na Europa a doença se extinguindo, né? A gente não vê mais casos de câncer de colo de útero avançado. Câncer de colo de útero avançado é uma doença ainda de países mais pobres. Então é importante que a gente estabeleça que a vacinação também é algo extremamente positivo para isso. E o HPV é extremamente relacionado. Estamos aí acima de 95% dos casos de câncer de colo uterino estão relacionados ao HPV. Tem vacina na rede pública, é uma estratégia governamental fantástica. A gente já falou aqui em outras entrevistas sobre a vacina do HPV. E o HPV também, né, Fábio, não está só relacionado ao câncer de colo uterino. Está relacionado ao câncer de pênis nos homens, ao câncer de reto, de orofaringe, de boca, né? Então é essencial, né? São as estratégias que é a dica para todos, né? A prevenção ao alcance. Terminamos de falar, então, rapidamente aqui sobre a questão da prevenção. Então vejam como a responsabilidade é nossa. Talvez a gente tenha esquecido uma outra coisa, mas em linhas fundamentais é isso. Vamos avançar um pouco agora então sobre diagnóstico precoce. O que a gente sabe? 2 tipos de câncer mais comuns. No homem, o câncer de próstata, na mulher, o câncer de mama. Câncer mais comum em ambos os sexos, câncer de pele. Dos 700 mil casos novos de câncer no Brasil todo ano, 150 mil são de pele. Nós estamos num país tropical, então o uso de protetor solar e de hábitos saudáveis na sua relação com o sol, respeitando os horários, início da manhã, final da tarde. E na nossa região, né, Fábio, o fototipo 1 aí, que é o pessoal de pele clara, descendente europeu, principalmente de alemães, italianos, poloneses, pessoal de olhos claros, pele clara, que queima fácil, né? Filtro solar, hoje tem roupa, né? As roupas de esporte com proteção solar, chapéu, com tudo, né? Tomar esse cuidado, sempre reaplicar, e isso sempre, né? Até as luzes artificiais, nós estamos aqui no estúdio com uma luz artificial que tem ultravioleta, né? Vai estar sempre exposto, então tem que tomar esse cuidado. Tornar um hábito, né? Tornar um hábito. É um hábito. Filtro solar tem que ser um hábito. Usar como você tem o hábito de escovar os dentes, de fazer sua higiene, aplique, o protetor solar. Nos homens, então, câncer de próstata. A gente sabe que acima dos 45 anos de idade, o indicado é que se faça um exame anual de PSA, toque retal, se possível, com um urologista. E nas famílias que já tem um histórico de pai com câncer de próstata, talvez o ideal é começar até antes, com 40 anos de idade, a fazer esse exame anual. E por que isso é importante? Porque comprovadamente o diagnóstico precoce torna a doença com índices de cura muito mais altos. E menos para efeitos do tratamento, que é a temida impotência e incontinência no homem, né? Exato. Que por mais que a gente tenha hoje avanços em termos de tratamento com medicamentos, radioterapia, cirurgia robótica, sempre é um tratamento caro que pode deixar algum tipo de sequela. No caso das mulheres, o câncer de mama, mamografia, após também aos 45 anos, começando antes nas mulheres com história familiar, anualmente pelo menos uma mamografia, se possível uma ecografia mamária também complementar. Que é barato, está ao alcance de todos, existem campanhas no Outubro Rosa, campanhas governamentais e pasme, né? Os indicadores nos mostram que sobram vagas de mamografia nas redes públicas, né? Então, tem que se pedir mais e tem que ir mais atrás. Mostrando mais uma vez que sim, o governo tem que fazer a sua parte, mas nós individualmente temos que ter a responsabilidade sobre a nossa saúde. E isso é fundamental. Preventivo de colo de útero, nós estamos falando aqui em HPV. Então, nas mulheres, assim que iniciarem a sua atividade sexual, uma vez por ano, é fundamental que se faça isso, porque também auxilia muito no diagnóstico precoce. Todo mundo com 50 anos de idade, isso serve para homens e mulheres, tem que se dar de presente de aniversário aos 50 anos uma colonoscopia. Por quê? Porque a colonoscopia também é um exame que consegue objetivamente diagnosticar pólipos, lesões... E tratar lesões iniciais. Lesões iniciais que
podem desenvolver um câncer de intestino e que infelizmente a gente tem visto cada vez mais em pacientes jovens, fazendo com que a gente já comece a discutir qual é a idade ideal para a gente começar a fazer esse exame. Então, fundamental, e quem tem história familiar, então, também começar de uma maneira muito mais precoce, muito mais antecipada. Acho importante também falar aqui, e a gente falou aqui, volto a repetir, não fumem, mas para as pessoas que fumam, o ideal seria uma tomografia uma vez por ano, porque ela também consegue diagnosticar o câncer de pulmão em estágio inicial. Nós nunca tivemos tantos diagnósticos em estágio precoce como pós-pandemia da Covid. Onde se fizeram muitas tomografias sem contraste. Começou a fazer tomografia sem contraste, e aí começaram a enxergar nódulos pequenos, e aí começou a se operar câncer em estágio inicial e curar câncer de pulmão, que é algo também extremamente difícil, porque mais de 90% dos pacientes já chegam em doença avançada, e quando a gente fala em doença avançada, nós estamos falando aqui num câncer de expectativa de vida média em torno aí de 1 ano. Que claro que com os tratamentos mais modernos pode prolongar e muito, mas vejam como ainda é uma doença bem difícil. Então, segundo passo, exames preventivos de uma maneira regular para que a gente possa... Acho que a gente não esqueceu nada, né? Acho que não. É muito detalhe para uma conversa de 30 minutos. E agora, então, vamos avançar para aquilo que a gente faz no dia a dia. Então, quem não conhece o que é o dia a dia de um oncologista passado por todo esse crivo. Eu tentei me prevenir, eu fiz exames preventivos. Às vezes a pessoa faz exame preventivo e diagnostica o câncer e pergunta, mas e agora? Não, fez o exame exatamente para nos dar mais chances. Então, volto a frisar, quanto mais precoce for o diagnóstico, maior a nossa probabilidade de cura. 3 pilares básicos também do tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. E a quimioterapia a gente vai falar sobre terapias-alvo, sobre imunoterapia, sobre terapia celular, e que a gente vai discorrer, e a gente já teve conversa aqui com o Dr. Márcio Cardoso, falando sobre isso. Já vem aqui um bom gancho, né? A gente falar sobre radioterapia e as novas técnicas. Mas o tratamento do câncer com quimioterapia, então com remédios, de cada 10 pacientes que diagnosticarem o câncer, 6 vão precisar de algum tipo de tratamento com medicamento. E aí nós temos então a quimioterapia tradicional, que surgiu lá na década de 60, com remédios, então, falando de uma maneira simples para que as pessoas entendam, remédios que atacam o tumor e tentam evitar essa divisão das células defeituosas. Qual é o problema? É a questão de um tratamento que ainda pega as células normais. Boas, né? E aí você começa a entender o porquê que cai cabelo, né? Porquê que as unhas ficam defeituosas, porquê que dá anemia, porquê que atacam as defesas. Eles atacam as células doentes e muitas das células saudáveis. Então é um tratamento que mata o câncer e destrói um pouco a parte saudável da pessoa, né, Fábio? Segundo tipo de tratamento, então, bloqueio de vias hormonais, o que a gente chama de hormonioterapia. Nós sabemos que tanto no câncer de próstata quanto no câncer de mama, a produção de hormônios, ela estando bloqueada, ela diminui o crescimento das células cancerígenas. Então aí vocês vão entender por que muitas mulheres com câncer de mama tomam um comprimidinho todo dia durante 5 a 10 anos e por que muitos homens com câncer de próstata antigamente faziam a cirurgia de orquiectomia, que é a retirada dos testículos, que produzem a testosterona, e hoje usam então uma injeção que bloqueia essa produção de hormônios. Então é um tratamento relativamente simples, mas que aí vão ter todas as implicâncias da questão da falta de hormônio no nosso organismo e que podem levar a médio e longo prazo a muitas vezes a parefeitos, né, e a qualidade de vida ruim. E mais recentemente, a questão da imunoterapia. Se descobriu então que para alguns tipos de câncer que são mais agressivos e cuja quimioterapia não funcionava, nós reativando o sistema de defesa, ou seja, fazendo com que as nossas células de defesa voltem a combater o câncer, porque o nosso sistema imune ele é apto sim a reconhecer células defeituosas e a bloqueá-las, mas por algum mecanismo momento, ali, ele acaba perdendo essa capacidade. Então nós conseguimos, através de um remédio, e que aí então são os inibidores, né, de checkpoint, conseguem liberar novamente a resposta imunológica que está bloqueada pelo câncer, para que o próprio organismo então combata o câncer. E aí a gente começou a ver respostas
para tipos de câncer, como melanoma, como câncer de rim, mudança que de agora paradigma, se estendeu para vários tipos de câncer. Pacientes respondendo a esse tratamento e muitas vezes estando livres de doença, pode-se dizer curados, por mais de 5, 7 anos. Né? Então isso modifica também. Temos também as terapias-alvo. Aí vai o que nós chamamos de biomarcadores. Se descobriu que nós podemos, dentro de um mesmo tipo de câncer, ter vários subtipos. Então, antigamente a gente tratava, por exemplo, câncer de pulmão, que é o exemplo mais prático, com um tipo de quimioterapia só, dava aquela quimioterapia para todo mundo e torcia para que se respondesse. Câncer de cólon, quantas décadas e hoje, um tratamento só, né, E Fábio? hoje, através dos biomarcadores, nós conseguimos ver a identidade do tumor e estabelecer que cada câncer pode ser tratado de maneira diferente. Então, às vezes, um paciente precisa de químio, o outro vai precisar de tratamento com comprimidos, o outro vai precisar de imunoterapia, o outro vai precisar, às vezes, de combinações. Então, isso torna o nosso tratamento muito mais direcionado, aumentando as nossas chances de resposta e diminuindo os efeitos colaterais. Essa é a década do desenvolvimento, então, dos anticorpos monoclonais. Então, um outro mecanismo são os anticorpos com droga conjugada. Os ADTs que chegaram agora. Né? E a gente coloca, então, uma carga de quimioterapia dentro do anticorpo que vai se ligar às células tumorais e vai fazer com que elas possam carregar o quimioterápico até ter um tratamento mais eficaz e mais localizado, né? Então, assim, para o público entender, lá quando o Dr. Fábio disse sobre a quimioterapia, que ela destrói células boas e células ruins, esse anticorpo droga conjugado, ele é uma quimioterapia junto com um anticorpo que vai procurar marcadores biológicos nesse tumor, levar a quimioterapia só até a célula doente e descarregar aquela quimioterapia na célula e um pouquinho no espaço ao redor da célula para também destruir a doença que não expresse esse receptor. Né? E aí você consegue ter um tratamento mais direcionado de alvo, né? e mais eficaz. E certamente também será a década da terapia celular. O que é terapia celular? Nós estamos abrindo aqui agora um estudo com vacina para câncer, então já temos vacina, né, que tenta proteger a recaída de alguns tipos de câncer, como melanoma e câncer de pulmão. Isso está sendo testado. E certamente a época também do CAR-T, né, que nada mais é então de um transplante de células de defesa, um autotransplante. Você tira suas células de defesa, você trabalha essas células em laboratório para que elas reconheçam o seu câncer e essas próprias células de defesa, então, são reinjetadas no paciente e fazem esse trabalho de destruição das células cancerígenas. Hoje já aprovado no Brasil para doenças hematológicas, como mieloma, como alguns tipos de leucemia. A gente conversou aqui com a doutora Patrícia, que é hematologista do Instituto, e falamos um pouco sobre o custo, né, Fábio? Que essas tecnologias chegam a custos bem elevados, né? Que acaba levando, então, a um aumento do consumo do PIB do país, vem aumentando de uma maneira exponencial, levando algumas pessoas a pensarem que ele pode se tornar insustentável em alguns anos. Então, esse também é uma outra questão que precisa ser repensada. E aí, onde é que nós nos situamos dentro de tudo isso? E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre pesquisa clínica e sobre pesquisa científica. Dentro do Instituto de Oncologia de Juí, nós temos, então, situado o OncoSite, que é o Centro de Pesquisa e Tratamento de Câncer, que faz parte, então, aqui, né, do nosso complexo e que há 18 anos trabalha com a pesquisa científica de novos tratamentos para câncer. Eu acho que esse é o gancho para o próximo bloco. No próximo bloco, então, a gente está aqui tendo uma conversa excelente com o Dr. Fábio. Eu fico até inibido, o pessoal fala que eu converso bastante, mas o Dr. Fábio foi a pessoa que me trouxe para a oncologia e tudo que eu aprendi de oncologia eu aprendi com o Dr. Fábio. Então ele é meu sócio hoje, nós temos uma relação de amizade de uma longa data, meu melhor amigo aqui, um irmão que eu tenho na vida e que realmente eu fico inibido, que sempre é uma aula para mim, eu sempre aprendo muito. Obrigado, Fábio, por tudo, aqui por toda essa conversa que está tendo aí com o nosso público, nossos pacientes. E vamos continuar, né? O Aníbal também, eu coloco para ele isso, que estava na vida dele, no DNA dele, ser um oncologista. Talvez ele não tivesse essa pretensão lá no início da carreira, mas desde o momento que começa a se trabalhar com oncologia, a gente acaba se apaixonando por ela. Sim.
E a possibilidade, então, de a gente fazer esse trabalho em conjunto, e que aí rende outro podcast, onde a gente vai contar essa história em mais detalhes, essa trajetória, mas o importante é que só se trabalha em equipe. Não se consegue atingir grandes objetivos sozinho ou sem grandes parceiros que pensem e sonhem os mesmos sonhos. Nós ousamos sonhar um Instituto de Oncologia há 2 anos e meio atrás, como uma perspectiva de nós fazermos algo inovador, e algo fora da curva. E a nossa felicidade é ver que esse sonho se tornou realidade e nós aumentamos cada vez mais perspectivas de trabalho. Hoje nós temos parcerias com instituições internacionais, com grandes parceiros como o Hospital Moinhos de Vento, com o próprio Hospital Einstein, que agora desenvolve pesquisas junto com a gente, com alguns grupos de oncologia cooperativos. E o Dr. Aníbal, então, sempre foi alguém que me incentivou muito que os nossos sonhos pudessem se tornar realidade. Cidadão emérito juiense agora, ele que vem de uma família do Mato Grosso do Sul, mas fixou raízes aqui e que certamente se tornou um irmão, se tornou alguém que ajuda a dar toda a sustentação a esse sonho, e hoje eu posso dizer que é a pessoa que comanda de fato aqui todo o funcionamento do Instituto de Oncologia de Juí, e é por isso que essa parceria dá tão certo. O Fábio é o cara das grandes ideias, eu sou o cara que põe a atividade para funcionar. A execução. Então, no próximo bloco, gente, esse é o Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Hoje aqui, conversa entre oncologistas, Dr. Fábio Frank. Um agradecimento especial à Center Móveis e à Efeito Casa, que com muito carinho propiciaram o ambiente do estúdio dos episódios de hoje. Muito obrigado. Quando se trata de câncer, cada segundo conta. É por isso que o Instituto de Oncologia de Juí traz para o interior do estado a mais avançada tecnologia, equipe médica especializada e profissionais de saúde de excelência, oferecendo suporte e tratamento personalizado, do diagnóstico ao tratamento durante toda a jornada oncológica. Instituto de Oncologia de Juí. Inovação na oncologia, na genética, na pesquisa. Inovação na jornada contra o câncer. Muito bem, estamos de volta com o nosso Simple Talk, aqui com a conversa excelente com o Dr. Fábio Frank. E agora nós vamos falamos ali, o Dr. Fábio explanou bastante sobre o que é a oncologia, a nossa realidade, fortemente sobre prevenção, atitudes em prevenção, né, Fábio, que é a grande dica, sobre todos os tratamentos, sobre o que há de inovação, sobre a imunoterapia, anticorpo-droga conjugada, tudo isso que vem modificando o cenário, né? E a gente trabalhando com inovação, o Instituto de Oncologia de Juí ele traz inovação por conta dessa relação próxima da pesquisa e de ter sido feito um caminho inverso do tradicional. Em geral, os centros de oncologia do Brasil vêm da assistência, ou seja, do atendimento dos seus pacientes, para a pesquisa. E o Instituto de Oncologia ele nasce para dar suporte para o OncoSite, que é o Centro de Pesquisas Clínicas, que o Dr. Fábio iniciou há 22 anos atrás. E para que as pessoas entendam como isso funciona, então, e nós somos aqui pretensiosos, né, Aníbal, explicar onde se situa Juí. Nós estamos numa cidade, para quem não conhece, estamos escutando de outros lugares, que está situada então no noroeste do Rio Grande do Sul, a 400 quilômetros da capital Porto Alegre, numa região chamada Missioneira. Então, se observou que aqui nós precisávamos desenvolver a nossa própria capacidade de tratar os pacientes com o que existe de melhor. E aí nós começamos a pensar qual era o grande desafio. Hoje o grande desafio para se tratar um paciente com câncer é o acesso. É o custo, né? É o custo, é o acesso a drogas inovadoras que podem chegar facilmente a R$100 mil por mês. Então quem é que consegue pagar essa conta? 80% dos pacientes hoje são SUS, são tratados pelo Sistema Único de Saúde. E os outros 20% com planos privados, né, de saúde complementar e que muitas vezes têm dificuldade de cobrir esses custos. Então,
essa é uma das questões que precisam ser resolvidas. Então, a criação de um centro de pesquisa clínica nasce primeiro pelo sonho da inovação tecnológica, de poder fazer ciência numa cidade do interior, mas segundo também para que você torne o acesso mais democrático para pessoas que recebam um tratamento oncológico. Hoje se investe no mundo, por ano, mais de 230 bilhões de dólares, né, em tratamentos e em terapias inovadoras. A área de oncologia é a que mais recebe investimentos. E cada vez mais nós vemos lançamentos de drogas novas e que acabam sendo estudados mundo afora. Então, lá atrás, há mais de 18 anos, eu sonhei que era possível se abrir um centro de pesquisa numa cidade que culturalmente não tinha isso no seu DNA. Ok, Juiz é um polo de saúde, tem universidade, mas nós não tínhamos ainda uma pesquisa que pudesse, de fato, né, trazer resultados aqui para os pacientes da nossa região. Então, depois de um trabalho grande de estruturação e de capacitação, nós começamos com pesquisa em diversos tipos de câncer, o que nos levou a uma posição de destaque nacional como um dos centros com o maior número de estudos em andamento no Brasil e até na América Latina, né? Porque a gente sabe da posição forte do Brasil. E dentro disso nós precisávamos também de uma estrutura melhor. Então, o Instituto de Oncologia de Juiz nasce também dessa ideia de nós, dentro do mesmo espaço, termos um espaço de tratamento dos nossos pacientes e também do desenvolvimento das nossas pesquisas. Hoje, Fábio, quantos estudos você já participou com a Oncosite? Cadastrados, né, de uma maneira oficial, mais de 300 estudos. Hoje nós temos em andamento aqui no Oncosite 130 estudos e, em média, 30 a 40 estudos recrutando. Então, isso é um número bem robusto. Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem um pouco. A pesquisa clínica, ela oferece, através da pesquisa clínica, tratamentos inovadores de ponta, muitos deles que ainda não chegaram no Brasil e que não há acesso nem de forma judicial, nem particular, nem a pessoa que tenha condições de importar a medicação, já são liberados, seguros, em alguns outros países, na Europa, nos Estados Unidos, e que estão em estudo para liberação no Brasil. Então, ele chega gratuitamente. E quem pode usar a pesquisa clínica são pacientes de qualquer convênio, do SUS, ou que tenha o seu convênio, ou que seja particular, qualquer pessoa que tenha câncer e que tenha critérios para entrar no estudo e usar a droga, pode procurar a Oncosite através do Instituto de Oncologia de Juiz, que a equipe da Oncosite vai ver a possibilidade dele usar. E Fábio, a mágica disso, né, é que nós temos aqui no Instituto uma estrutura de ponta, com toda a tecnologia, com todo o conforto. E nós temos aqui pacientes que pagam o seu tratamento, que são pacientes particulares. Nós temos pacientes que têm o seu tratamento bancado pelo seu plano de saúde, que ele contribuiu a vida toda. E nós temos pacientes que estão recebendo esse tratamento gratuitamente através dessa parceria com a indústria farmacêutica, que é a pesquisa clínica. E todos sentados um ao lado do outro, é a coisa mais democrática que eu falo. A gente levar essa oportunidade de forma igualitária, né? E que a regulamentação brasileira obriga assim. Então, para quem desconhece isso, o paciente de pesquisa, os procedimentos da pesquisa relacionados à pesquisa têm que ser pagos por essa pesquisa. Então, isso faz com que ela se torne acessível para os pacientes mais carentes. Existe uma falsa ideia, e a gente escuta muitas vezes aí, o paciente do SUS não pode participar da pesquisa, ou se ele participar da pesquisa, depois ele não vai poder retornar para o SUS, o que na verdade é uma mentira, né? O paciente, primeiro, o acesso ao SUS é universal. E gratuito, isso faz parte da nossa Constituição. E segundo, o paciente tem direito ao tratamento que ele necessitar, é assim que está colocado na regra do SUS. Mas quando ele entra para a pesquisa, todos esses custos passam a ser cobertos por essa pesquisa, né, por patrocinadores internacionais. E aí mais um outro benefício social num país onde a gente está com um orçamento tão estrangulado,
a desoneração do SUS. E não só do SUS, né, doutor Fábio? Ou dos planos de saúde, porque também tem um ônus social, o custo dessas novas tecnologias, que você disse aqui muito bem, se investem bilhões de dólares, e esses bilhões de dólares foram gastos pela iniciativa privada para produzir uma nova droga, e por isso que ela custa muito caro. E ela sobrecarrega o plano de saúde, e sobrecarregando o plano de saúde, esse plano de saúde vai ficar mais caro para o usuário. Né? E nós tivemos exemplos, de uma maneira bem prática. Não sei se as pessoas vão lembrar, mas nós tivemos um vice-presidente, José Alencar, que tinha um câncer grave, que ele foi se tratar com terapia experimental nos Estados Unidos. Nós tivemos nossos pacientes aqui, temos uma paciente... Né? A Dona Lourdes, Dona Lourdes, que é famosa, que é pública, que foi se tratar nos Estados Unidos através da pesquisa para poder receber um tratamento inovador. Mas o que nós queremos é que o paciente receba esse tratamento aqui, né? Na sua casa, próximo aos seus familiares, próximo ao seu local de convívio. Então a pesquisa traz isso de benefício. Acesso a drogas de ponta, a tratamentos melhores, óbvio. É uma pesquisa, é um ambiente controlado, né, onde a gente está testando alguns resultados, mas que a grande maioria dos resultados acabam sendo positivos, porque nós participamos dessa fase final, onde nós fazemos a comprovação científica, então, de que esse tratamento ele é eficaz, ele prolonga a vida do paciente e ele também é um tratamento seguro, ou seja, nós também acompanhamos aqui todos os efeitos colaterais que esse paciente pode ter. Essa participação ela é voluntária, ou seja, o paciente pode desistir do tratamento no momento que ele quiser, e nós também temos toda uma estrutura em volta de profissionais, farmacêuticos, enfermeiros, profissionais qualificados na condução da própria pesquisa, que vão se encarregar de toda a parte logística, na marcação de exames, na disponibilização de medicamentos. Lembrando que o patrocinador da pesquisa cobre todos os exames também relativos ao acompanhamento desse paciente. Né? E com o tempo nós começamos a nos dar conta que o Brasil estava atrás do restante dos países de primeiro mundo, e a gente sempre se compara aqui a países, né, mais avançados, como os Estados Unidos e a Europa, porque nós tínhamos sérias dificuldades burocráticas em se aprovar estudos clínicos aqui. O estudo clínico ele tem que ser aprovado por uma comissão ética, né, para provar que ele é um estudo em seres humanos, então que aquele estudo vai ter benefício para aquele paciente e não vai ter nenhum malefício, e também precisa de uma aprovação sanitária por parte da Anvisa. Esse processo todo, ele leva, infelizmente, no Brasil, na maioria das vezes, quase um ano, até mais que um ano. Enquanto nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, semanas, né? Leva algumas semanas, no máximo 2 meses, 3 meses. Então, faltava para o Brasil competitividade. E aí, eu comecei a trabalhar, e essa foi uma demanda que eu levei para a então senadora Ana Amélia Lemos, lá no ano de 2014, para dentro do Congresso brasileiro, um debate sobre a necessidade de nós termos uma lei que regulamentasse a pesquisa clínica em seres humanos. E lá se vão 10 anos. E isso virou um projeto de lei que já tramitou pelo Senado, já tramitou pela Câmara dos Deputados. Já passou em quase todas as instâncias. Tivemos, felizmente, agora a aprovação no final do ano passado na Câmara dos Deputados. O relator, o nosso deputado aqui, Pedro Westphalen, né, que é um deputado aqui da região. E agora, então, nós vamos para o debate final. O projeto volta à casa de origem, que é o Senado, para que ele seja aprovado e que vá para a sanção presidencial. E o que isso muda? Nós temos uma projeção de que isso vai aumentar a possibilidade de estudos clínicos para o país em até 3 vezes o número de estudos que nós iniciamos atualmente. Então, isso leva a um crescimento econômico, com o aumento do número de empregos, aumento de possibilidade de tratamento para os nossos pacientes. Desafoga a rede pública, a rede privada. E desenvolve mais, desenvolve a ciência brasileira. Porque a partir disso também, com os centros de pesquisa bem estruturados, nós vamos começar a produzir estudos, né? Termos uma produção científica que vá responder aos nossos problemas locais. Porque certamente, isso se fala muito em oncologia hoje, a nossa diversidade étnica
faz com que alguns tratamentos possam responder de maneira diferente na nossa população do que na população americana, ou asiática, ou indígena. Então é importante que nós tenhamos também diversidade, e o Brasil é rico nisso. E a nossa região, então, nem se fala, né? Que é formada exatamente por isso. Capital nacional das etnias. Mas mais, ampliando também para populações que até então eram desconsideradas, como a população indígena, como a população preta, né, que muitas vezes era preterido desses estudos, ou até histórias horrorosas dentro da história da humanidade, onde eles acabaram sendo submetidos a estudos sem consentimento. Então, hoje, não existe mais essa questão de que o paciente é um cobaia, e é importante a gente desmistificar isso. Existe todo um ambiente ético, regulatório, extremamente seguro, e né? que protege toda a população. Então é exatamente ao contrário. Nós estamos querendo trazer mais acesso a essas populações mais pobres, a essas populações que são hoje maioria dentro do nosso país, para que a gente também tenha os tratamentos testados e mostrando que eles são seguros também. E trazer vanguarda, né? A gente tem um êxodo de cientistas do nosso país que vão trabalhar. Quantos colegas nós conhecemos que eram excelentes pesquisadores, excelentes médicos e estão morando nos Estados Unidos, morando na Europa, trabalhando lá, desenvolvendo pesquisas lá, por falta de espaço aqui no Brasil, né, Fábio? E por isso que a gente quer criar também toda uma cultura aqui, para que também as novas gerações sonhem em trabalhar com pesquisa. Nós precisamos de novos cientistas no Brasil para que eles trabalhem e queiram ficar aqui. Então, criar condições de que isso aconteça é também criar melhores possibilidades para os nossos pacientes, porque, no fundo, o objetivo sempre vai ser o paciente. Em primeiro lugar, o paciente, em segundo lugar, o paciente, em terceiro lugar, o paciente. Nós temos que nos colocar no lugar desses pacientes. Se fosse conosco, eu gostaria de ter acesso ao quê? Eu não gostaria de ter eu não gostaria de ser atendido pelo médico que está mais capacitado, que tenha melhor conhecimento. Eu não gostaria de estar dentro de instalações que são instalações seguras, confortáveis. Com equipe muito bem treinada. Isso não precisa ser exceção, isso tem que ser a regra. E nós só vamos conseguir atingir isso, e felizmente nós atingimos isso aqui dentro do Instituto de Oncologia, dentro da Oncosite, com muito trabalho, com muita dedicação, com muita resiliência, com muita vontade de que as coisas pudessem acontecer, com muito orgulho da nossa comunidade, orgulho da cidade que a gente vive, a cidade onde eu nasci, ou a cidade onde o Dr. Aníbal escolheu para viver e para desenvolver toda a sua atividade profissional, para poder estabelecer a sua família. Quando nós saímos daqui e nós ouvimos falar, né, que Juí é muito conhecida por causa da sua pesquisa, isso foi a semente que a gente plantou lá atrás, com o suor do nosso trabalho, e que hoje a gente tem a felicidade de ver esse reconhecimento. Qual é o plano, então, para o futuro? É um Instituto de Oncologia, é um Oncosite continuar crescendo, é nós trazermos cada vez mais oportunidades para os nossos pacientes. Hoje, um paciente com câncer tem acesso aqui, e a gente pode dizer isso, a estudos dos mais diferentes tipos de câncer. Nos principais, mama, próstata, pulmão, pele, tumores sólidos mais raros, pacientes que já fizeram tratamento, que não fizeram. E é importante que a gente possa, então, ampliar esse acesso e fazer com que as pessoas consigam chegar até aqui. Eu ainda tenho essa preocupação de que muitos pacientes não chegam até o Instituto de Oncologia de Juí, até o Oncosite, porque acham que vão ter que pagar um tratamento caro ou que eles não vão ser bem recebidos. E pelo contrário, né, nós temos aqui todo um acolhimento para esses pacientes, para tentar achar para eles uma solução boa e um tratamento digno que possa melhorar suas vidas e que possa trazer de volta para eles esperança. Então, numa palavra, se eu pudesse definir o que a pesquisa clínica trouxe para as nossas vidas, para mim e para o Dr. Aníbal como médicos, e dentro daquilo que a gente acredita, essa palavra é esperança. E assim, Fábio, todo o teu trabalho em desenvolver pesquisa clínica no Brasil, não só em Juí, de ter produzido um centro de pesquisas de relevância mundial. A gente chega em congresso europeu, no congresso da ASCO, do congresso americano, e as pessoas te conhecem. Chegar num congresso americano, da Sociedade Americana de Oncologia, e encontrar os papers
assinados lá pelo Dr. Fábio, estudos internacionais. Sempre temos, agora no próximo ASCO desse ano, já temos trabalhos que vão ser apresentados no Congresso Europeu. Quantos centros de pesquisa ao redor do Brasil tu ajudou a criar? Né? A gente nem falou nisso, existe um programa de capacitação em pesquisa clínica da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, da qual eu já tive muito orgulho de ser vice-presidente, de ser diretor durante muitos anos. Atualmente sou coordenador do Comitê de Pesquisa Clínica da SBOC. E desde 2018, o programa de capacitação de oncologistas em pesquisa clínica da sociedade acontece aqui. Nos últimos 2 oportunidades, nós também já ampliamos para outros parceiros, como a Rede DOR, como o INCA, como o ICESP, que é talvez um dos maiores hospitais de câncer da América Latina. Então, são parcerias que nos dão muito orgulho e que nos demonstram que a gente está no caminho certo. E dentro dessa nossa missão também, como médicos e como pesquisadores, de formar novas gerações de pesquisadores que possam carregar a bandeira da pesquisa clínica em prol dos nossos pacientes com câncer. E muita inovação, protocolos vindo aí com imunoterapia via oral, né, que dá mais conforto para o paciente também, que vai alcançar vários outros tipos de tumores aí. E nosso projeto também de trazer mais facilidade para os pacientes que moram em cidades mais distantes. A gente precisa citar aqui, nós já tivemos pacientes tratando aqui de Curitiba, de Florianópolis, pacientes encaminhados de Porto Alegre, cidades vizinhas nem se fala, a gente... Santa Catarina tem bastante. Santa Catarina, lugares, então a gente acaba tendo uma abrangência que ultrapassa o nosso estado e que a gente também, então, faz planos através da tecnologia que no futuro esses pacientes possam ter um tratamento mais facilitado. Na sua cidade, perto. Com menos visitas, com maior acesso, assim, a atendimentos remotos, fazendo com que ele siga a sua vida, esteja no conforto da sua casa, da sua família e continue a sua atividade profissional, que também é uma outra coisa que dá muito sentido ao tratamento e à vitória contra uma doença difícil como é o câncer. Muito bem. Perspectivas, então, para a pesquisa clínica no Brasil é de crescimento, é de legislação adequada, né? Faltando aí, então, nossos congressistas, está lá no Senado Federal agora para última passagem antes de ser promulgada. Deve ir, né? Deve ir, porque isso é de relevância para as pessoas, para a urgência, para que já há 10 anos se discute, um tema extremamente debatido, né, pela sociedade. A gente tem que estar pronto para dar o start nisso e melhorar a nossa produtividade em pesquisa clínica no Brasil. E voltar a tornar o Brasil competitivo e atraente, atraente num cenário internacional que também vai reverter em benefícios e investimentos para toda a nossa comunidade. Muito bem, Fábio. Fábio, obrigado por ter disposto do teu tempo para estar um pouquinho aqui com a gente. O Fábio está sempre muito atuante aqui, ele é sempre muito ocupado. O Fábio tem uma lista imensa de tarefas aí com a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, com a pesquisa clínica, com 120 e poucos estudos abertos aí. Com a Aliança Pesquisa Clínica, que eu sou presidente. Da qual você é presidente. A Aliança Pesquisa Clínica, que é uma entidade que reúne os principais pesquisadores em oncologia e outras doenças raras no Brasil, né, que o Fábio é presidente já há quase 10 anos. Né? Sim, e que traz esse debate político tão necessário. Eu sempre coloco que no momento que nós conseguimos levar o debate da pesquisa clínica para dentro do Congresso Nacional, isso é uma oportunidade única de a gente traçar uma nova rota e um novo caminho. Então que a gente não perca essa oportunidade, por isso conversem com os políticos próximos a vocês da importância da aprovação desse projeto de lei, que vai trazer benefício, então, não só para o câncer, mas para doenças raras, para doenças neurológicas, que são doenças que preocupam por futuro, enfim, para diversos tipos de doença que ainda carecem de tratamentos melhores. Muito bem, Fábio. Fábio, obrigado. Tá? Obrigado por ter sido inspiração para tanta gente, por ter sido inspiração para mim, né? Por ter me formado como oncologista, como pesquisador, né? Em nome assim de toda a nossa equipe, né? E o Aníbal é uma pessoa modesta, mas a gente sempre brinca nessa história. Eu sou o sênior aqui, mas ele recebeu o título de especialista antes de mim, né? Algumas semanas antes, então ele tem mais tempo de oncologia do que o Fábio. De especialista em oncologia pela Sociedade Brasileira do que eu.
mas é motivo de muito orgulho, né? A gente sonhou isso juntos. Sim. E temos muitos sonhos e muitas loucuras e muitos projetos pela frente. Por isso, essa conversa simples, né? E continuem acompanhando o Simple Talk, que vai trazer assuntos dos mais diversos, porque a gente quer aqui também gerar debate e levar conhecimento para todas as pessoas que nos acompanham. Também muito assunto bom por aí, espero. E muita gente boa, que também o Dr. Fábio vai estar entrevistando, que ele conhece mundo afora, aí com relevância e importância na saúde e na oncologia. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais esse nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde, um programa aqui do Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Este programa vai ao ar inédito todas as semanas, nas segundas-feiras, a partir das 19 horas, no YouTube do Instituto de Oncologia de Juí e também no Spotify. Até o próximo episódio.